Se você acompanhou o nosso vídeo anterior, já entendeu o que é um CDB, como ele funciona, como o CDI influencia sua rentabilidade e também aprendeu a diferença entre liquidez e vencimento. Mas terminamos com uma pergunta muito importante. O que acontece com o nosso dinheiro se o banco que emitiu o CDB tiver problemas? Será que o investidor perde tudo? Existe algum tipo de proteção? E quem garante esse dinheiro? É exatamente isso que vamos entender agora. Hoje vamos falar sobre o FGC, entender como essa proteção funciona e também conhecer outros pontos importantes que você precisa observar antes de investir em um CDB. Então vamos começar pelo principal. O que é o FGC? FGC significa Fundo Garantidor de Créditos. De forma simples, ele funciona como um mecanismo de proteção para determinados produtos financeiros, dentro das regras estabelecidas. Isso é importante porque quando você investe em um CDB, existe uma instituição financeira por trás daquele investimento. E como acontece em qualquer operação financeira, existe o risco de a instituição enfrentar dificuldades. O FGC foi criado justamente para contribuir para a proteção dos depositantes e investidores em determinadas situações previstas em suas regras. Mas existe um detalhe muito importante. Essa proteção não é ilimitada. Existem limites e condições que precisam ser conhecidos pelo investidor. Por isso, não basta saber que existe o FGC. É preciso entender como ele funciona e quais são os seus limites. E é justamente sobre esses limites que vamos falar agora. O FGC possui regras específicas para definir quanto pode ser garantido em determinadas situações. Por isso, quando alguém fala simplesmente, meu CDB tem FGC, então estou totalmente protegido. É preciso ter cuidado. A proteção possui limites por instituição financeira e também existe um limite global dentro de um determinado período, conforme as regras vigentes. Isso significa que simplesmente distribuir dinheiro entre vários produtos de uma mesma instituição não transforma todo o valor em dinheiro garantido. Por isso, conhecer as regras é tão importante quanto olhar para a rentabilidade. E existe outro ponto. Nem todo investimento financeiro possui cobertura do FGC. Por isso, o investidor precisa verificar se aquele produto realmente está dentro das modalidades cobertas. Agora precisamos desfazer uma confusão muito comum. Ter cobertura do FGC não significa que o investimento deixou de ter riscos. O FGC é um mecanismo de proteção dentro das regras estabelecidas, mas o investidor ainda precisa analisar o produto. É importante observar a instituição emissora, a rentabilidade oferecida, o prazo, a liquidez e as condições da aplicação. Imagine duas opções de CDB. Uma oferece uma taxa aparentemente muito atrativa, mas exige que você deixe o dinheiro aplicado durante vários anos. Outra oferece uma rentabilidade diferente, mas permite acesso ao dinheiro em determinadas condições. Qual é melhor? Não existe uma resposta automática. Depende do objetivo daquele dinheiro. Por isso, o melhor investimento não é necessariamente aquele que apresenta a maior porcentagem na tela. É aquele que faz sentido dentro da estratégia e das necessidades do investidor. Agora que entendemos a questão da segurança, precisamos falar de outro assunto que influencia diretamente o resultado de um CDB. Os impostos. Nos CDBs, a rentabilidade apresentada normalmente não representa necessariamente o valor líquido que ficará para o investidor. Existe a incidência de imposto de renda, seguindo a tributação aplicável à renda fixa.
E existe também o IOF em determinadas situações de resgate muito curto, conforme as regras vigentes. Por isso, quando você compara 2 CDBs, não deve olhar somente para a taxa anunciada. O mais importante é entender quanto poderá sobrar depois da tributação e considerando o prazo da aplicação. Esse é um detalhe que muitas pessoas esquecem quando começam a investir. Vamos imaginar uma situação simples. Você encontra 2 CDBs. O primeiro paga 100% do CDI e possui liquidez diária. O segundo oferece uma porcentagem maior do CDI, mas o dinheiro fica preso até o vencimento. À primeira vista, o segundo parece melhor, mas será que é? Se aquele dinheiro faz parte da sua reserva financeira e você pode precisar dele, a liquidez pode ser muito mais importante do que alguns pontos adicionais de rentabilidade. Agora, se o dinheiro tem um objetivo definido para daqui a alguns anos e você não pretende utilizá-lo antes, a análise pode ser diferente. É por isso que comparar investimentos não significa simplesmente procurar a maior taxa. Você precisa comparar rentabilidade, prazo, liquidez, segurança, tributação e objetivo. Um dos maiores erros de quem está começando é olhar apenas para o número da rentabilidade. Quando aparece um CDB oferecendo uma taxa muito acima de outra opção, é natural pensar, esse é melhor. Mas precisamos parar e perguntar. Por que ele está pagando mais? Existe diferença de prazo? Existe diferença de liquidez? Quem é o emissor? Quais são as condições para o resgate? Qual será o resultado líquido depois dos impostos? Essas perguntas ajudam a enxergar o investimento de uma maneira muito mais completa. Porque investir não é simplesmente procurar o maior número, é entender o que existe por trás desse número. Antes de escolher um CDB, existe uma pergunta que pode simplificar muito sua decisão. Para que serve esse dinheiro? É uma reserva para emergências? É dinheiro para comprar alguma coisa daqui a um ano? É uma quantia que você pretende deixar investida durante vários anos? Cada objetivo pode exigir características diferentes. Para uma reserva, por exemplo, o acesso ao dinheiro pode ser uma prioridade. Para um objetivo de longo prazo, o investidor pode aceitar abrir mão de liquidez em troca de outras características. Por isso, o investimento deve começar pelo objetivo e não pela promessa de rentabilidade. Antes de colocar seu dinheiro em um CDB, faça um pequeno checklist. Primeiro, quem é a instituição emissora? Segundo, qual é a rentabilidade? Terceiro, o investimento acompanha o CDI ou possui uma taxa prefixada? Quarto, existe liquidez diária? Quinto, qual é o vencimento? Sexto, quais impostos incidem sobre o investimento? Sétimo, existe cobertura do FGC e quais são os limites aplicáveis? E por último, esse investimento realmente combina com o objetivo daquele dinheiro? Se você começar a fazer essas perguntas, já estará dando um passo importante para deixar de simplesmente escolher investimentos pela propaganda e começar a analisá-los de maneira mais consciente. Hoje nós respondemos a pergunta que ficou do nosso vídeo anterior. Entendemos o que é o FGC, conhecemos a importância de seus limites e vimos que analisar um CDB vai muito além de procurar a maior taxa de rendimento. Também vimos que liquidez, prazo, tributação, segurança e objetivo precisam fazer parte dessa análise. Investir não é simplesmente colocar dinheiro em algum lugar e esperar que ele cresça, é entender onde você está colocando seu dinheiro e por quê. Se este conteúdo ajudou você,
Deixe seu like e acompanhe o Patrimônio em Marcha. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!